Judas Iscariotes e a sua reencarnação como Joana d'Arc. Palavras de Emmanuel. Tendo solicitado ao nosso bondoso irmão Chico Xavier que consultasse o seu judicioso mentor espiritual, Emmanuel, a respeito do nosso estudo, no sentido de identificarmos e analisarmos a dependência moral recíproca existente entre as encarnações de um mesmo espírito, e então colhermos novos e valiosos elementos de caráter objetivo, comprovando a autenticidade da pluralidade das existências, o atencioso irmão respondeu-nos o seguinte: apresentei sua consulta ao nosso querido benfeitor Emmanuel e ele disse-nos: o estudo efetuado pelos irmãos encarnados a respeito das reencarnações, em seus diversos aspectos, é sempre útil à divulgação dos princípios e realidades afirmados pelo Espiritismo. Por conseguinte, o irmão José Fuseira deve prosseguir em suas investigações, entregando ao mundo as conclusões da preciosa colheita de tais estudos. Aí fica o que nos disse Emmanuel quanto à sua consulta por meu intermédio. Desejo, pois, ao esforço do caro amigo, o maior êxito a favor do nosso ideal espírita, que é a causa de nosso Senhor Jesus Cristo junto à humanidade. Abraça-o, seu irmão e velho amigo, Chico Xavier. Prefácio de Ramatiz. Este prefácio foi recebido e psicografado pelo sensitivo Hercílio Mais. Estudando a trama da reencarnação, divulgada pelo Espiritismo Libertador, admiravelmente codificado por Allan Kardec, certificamos que a eterna justiça de Deus se exerce sob as leis sábias e amorosas do amor infinito. Ele as criou no sentido de assegurar a ventura moral de todos os seus filhos. O homem pratica delitos, equívocos e ingratidões contra a ordem benfeitora do universo moral, preferindo os pecados que o prejudicam, em vez de cultivar as virtudes que o tornariam ditoso. No entanto, o Senhor, complacente e amoroso, ainda lhe garante a cidadania angélica que a alma alcançará mediante sucessivas reencarnações, através do tempo eternidade. Por conseguinte, a reencarnação não é um processo de punição compulsória a castigar o espírito desleixado ou negligente quanto à sua verdadeira felicidade. Ao contrário, a reencarnação constitui o ensejo benfeitor que proporciona ao mais abominável pecador todos os recursos para reabilitar-se e redimir-se de suas mazelas e culpas. As atitudes mais censuráveis, as obstinações mais pecaminosas podem ser apagadas mediante a ética de viver e aprender durante a longa trajetória do espírito em suas diversas encarnações. A lei do karma, sob a implacável legislação divina, funciona à feição de marcos siderais, orientando a bússola do viandante espiritual na direção norte da sua felicidade. Na verdade, todos os homens reagem de modo semelhante nas diversas etapas de sua evolução consciencial, pois nenhum possui o senso direcional
perfeito e inato, espécie de radar que o guie certinho no rumo da perfeição. Daí o não julgueis, para não serdes julgados. E assim, os santos de hoje já foram os diabos de ontem. Deste modo, Judas, o filho de Simão Iscariotes, homem retraído, indócil e ciumento, que traiu o Cristo Jesus, não constitui uma entidade estigmatizada no tempo e no espaço devido à sua culpa execrável. Em verdade, a sua traição foi decorrência de um estado de espírito peculiar a todas as almas, desorientadas na sua escalonada angélica. Os mais santificados componentes das humanidades celestiais também já tiveram o seu dia de Judas, em determinada época de sua ascese espiritual, porque também traíram princípios sublimes dos postulados do bem e da moral, em seus múltiplos aspectos. Porém, tais infrações de efeitos negativos, mas transitórios, não constituem uma apostasia definitiva ou estigma milenar, pois na realidade são apenas reações naturais ou comuns do espírito incipiente na sua caminhada na longa estrada da evolução moral. A traição de Judas, por efeito de uma concepção moral distorcida, criada pelo dogmatismo religioso, é considerada como uma falta passível de maldição e penas eternas. No entanto, o próprio Jesus contesta semelhante presunção, pois torna-se evidente que se o Divino Mestre, na sua agonia na cruz, rogou ao Pai que perdoasse os seus algozes, também teria compreendido a fraqueza do discípulo que o traíra, reconhecendo em sua traição uma atitude resultante dos impulsos do seu instinto inferior. Portanto, Judas não foi julgado, nem condenado pelo seu mestre, mas sim deplorado pela atitude própria do seu primarismo espiritual. Aliás, considerando-se que o Cristo é um espírito sublimado, expoente do mais puro e incondicional amor, todos os homens que odeiam, exploram e se afastam de sua lei divina também são outros tantos Judas em potencial, visto atraiçoarem os princípios sublimes que o emissário divino pregou e exemplificou. Na jornada espiritual através da carne, os espíritos se enganam, buscando prover as suas necessidades humanas e realizar os seus sonhos ou ideais. Então, eles incorrem em desatinos ou cometem pecados, porque na infância da sua evolução espiritual ainda os domina o egoísmo e outros recalques, que constituem o ego inferior da personalidade humana. Porém, graças à lei do karma e ao processo redentor da reencarnação, todos os espíritos terminam convergindo para alcançarem a hierarquia sublime da angelitude, quais filhos pródigos, que após peregrinarem pelo mundo das ilusões, responsável pelas infrações e erros de sua consciência, retornam ao lar para usufruírem o patrimônio da felicidade eterna. Por conseguinte, a traição de Judas não foi apenas um estado de espírito, próprio de sua inexperiência espiritual, para compreender e sentir a grandeza da obra
do Divino Mestre. Transcorreram-se séculos após o sacrifício de Jesus no drama do Calvário. Sobre a face da terra multiplicaram-se os ensejos redentores para todos os faltosos ou pecadores da humanidade. E Judas também pôde reabilitar-se do estigma de sua traição. E nesse sentido, ele decidiu submeter-se, experimentar em si mesmo os efeitos de sua deplorável ingratidão para com o Mestre Jesus. E então também foi traído, vilipendiado e usurpado, extinguindo numa fogueira inquisitorial todos os resíduos da sua perfídia. E assim, redimido e feliz, Judas Iscariotes agora é um fiel e abençoado mensageiro de Cristo, uma nova alma irradiando fulgências sublimes de amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Finalmente, através do determinismo coerente da reencarnação, lei sábia e amorosa de Deus, todos os Judas, malgrado as suas traições aos ideais do emissário divino, serão redimidos mediante a abnegação sacrificial e heróica das Joanas d'Arc. Paz e amor. Ramatiz. Esclarecendo. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Acaso pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. João 3, versículos 3, 4 e 7. Compondo este livrinho, temos como objetivo essencial comprovar que, em face da lei da pluralidade das existências, as personalidades Judas Iscariotes e Joana d'Arc são uma só entidade espiritual, uma só alma, em duas encarnações diferentes. Aos adeptos do Espiritismo, este fato não será tido como inverossímil, pois a referida doutrina proclama a reencarnação como fundamento da evolução da alma através dos milênios. As diversas existências do espírito constituem, portanto, um determinismo benéfico e redentor, visto proporcionarem à alma, mediante as lições práticas da experiência, adquirir sabedoria e virtudes de amor, e sentimentos cada vez mais sublimes, que lhe facultam evoluir até alcançar a graduação moral de espírito angélico. A não ser assim, então o céu das venturas eternas estaria despovoado, porquanto, no curto período de uma só vida ou existência, nenhuma alma teria a possibilidade de atingir a evolução espiritual de um Francisco de Assis ou de uma Teresa de Jesus. É certo que os adeptos das religiões tradicionais não aceitam a veracidade das reencarnações. Porém, estamos na época dos tempos chegados, em que, com a colaboração da própria ciência,
as verdades afirmadas pelo Espiritismo vão impor-se, de modo objetivo, não só aos crentes que ainda estão escravizados à letra, como igualmente aos profanos ou ateus, pois uns e outros, despertados pelo impacto da mais ampla difusão das revelações e dos fenômenos espíritas, também serão compelidos a refletir, a meditar sobre as incógnitas de alta relevância adstritas à existência da criatura humana, quais sejam: por que nascemos? Por que sofremos? Por que morremos? E quais as ocorrências ou incógnitas no além da morte? Nessa ordem de ideias, quanto a Judas e Joana d'Arc, os fatos que os mesmos vieram, se os subordinarmos às contingências vinculadas ao triângulo crime, expiação, redenção, concluiremos que, efetivamente, a lei das reencarnações tem como finalidade proporcionar à alma a sua ressurreição moral, fazendo que o pecador de hoje venha a ser o santo de amanhã. E os aspectos singulares da vida das duas personalidades acima referidas impõem-se, valem-se como uma prova decisiva e irrefutável desse determinismo, pois trata-se de duas existências, de uma só alma, ligadas entre si pelas reações psicomagnéticas, causa e efeito, decorrentes da lei de equilíbrio imposta pela dinâmica do universo moral. Sabemos que existem diversas obras mediúnicas, em feição de romance, que apresentam um ou mais espíritos anônimos, individualizados em mais de um personagem, por efeito de suas reencarnações. Porém, o nosso estudo assume o alto relevo de uma tese ou investigação inédita, porque além de identificar os personagens, gravita em torno de duas personalidades assinaladas sobre grande destaque na memória das gerações. Uma delas, Judas Iscariotes. A mente coletiva, através dos séculos, não o esquece, pois continua a apontá-lo como o responsável pela condenação e morte de Jesus. E a outra, Joana d'Arc, sua memória está gravada nas consciências, em geral porque a sua vida é uma epopeia, constituída de fenômenos singulares e por fatos super-humanos, que são únicos na história da humanidade. Por conseguinte, o estudo analítico que expomos neste opúsculo não se baseia em alegações teóricas, mas sim em fatos históricos e biográficos de duas vidas, cujas atitudes, em seus múltiplos aspectos, impressionam e convencem pela relevante coerência moral dos seus contrastes e pelo desfecho glorioso em que as trevas do pecado, dissipadas pela luz espiritual do resgate e redenção, comprovam, de um modo absoluto, que a misericórdia infinita do nosso Criador, mediante a sua lei que estabelece a pluralidade das existências, proporciona a segura salvação integral a todos os pecadores, por maiores que sejam as faltas que eles tenham cometido. Demonstra, enfim, que Deus é um Pai que não tem enjeitados, pois a sua bondade infinita não quer a morte do ímpio, mas sim que ele se regenere e faça jus à glória da sua redenção integral, que lhe facultará ser feliz em todos os planos do universo. E, finalmente, sem qualquer resquício de vaidade, seja-nos permitido admitir que neste nosso estudo
a respeito das personalidades Judas Iscariotes e Joana d'Arc, pela sua feição inédita e de caráter objetivo, alcançará uma certa ressonância, capaz de impor-se aos Tomés, que não aceitam a lei das reencarnações e que, para crer, exigem provas. E nós vamos dá-las, mediante o estudo desenvolvido neste livrinho, cujas arguições afirmadas na evidência dos fatos e na lógica do bom senso só não convencerão os que têm olhos e não veem. Porém, quanto a esses cegos voluntários, a verdade de fulgências eternas limita-se a dizer-lhes: meus amigos, até logo. É que a alma, subsistindo no tempo infinito, a sua assimilação da verdade integral é um fatalismo.